A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto maravilhoso, culto este, querido, do Jardim Paulista, irmãos. Deus tem preparado o Jardim Paulista, 31 de janeiro de 2026, último culto, né, irmão, do mês. Temos aqui esse culto maravilhoso, onde Deus preparou ser pregado em Mateus capítulo 11, né, irmãos? Santo Deus. Vamos então ouvir na mesma comunhão. Este Deus nos surpreende em tudo, irmãos. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, absolvendo e sentindo a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Deixamos aqui os pedidos de orações e vamos ouvir na mesma comunhão que esta. Vamos lá? Vamos ler com a ajuda de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, reportado por Mateus, no capítulo 12. Desculpa, irmãos, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, do verso 25 até o verso 30. Jardim Paulista, sábado, 31 de janeiro de 2026.
Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão Ele a quem o quiser. Vinde a mim, e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai e o meu fardo é leve. O Senhor quis dizer para aqueles que ali estavam ouvindo também a pregação e a nós nessa noite, a sua palavra fazendo Deus, que fizesse também dando uma recomendação, irmãos, a nós, que as coisas de Deus, elas não são pesadas. As coisas de Deus, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor com prazer, com carinho, com dedicação, elas se tornam leve e ela é um prazer para nossas vidas aqui na Terra. Quando não, se torna pesado. Mas aqui o Senhor Jesus dizia assim: tomai sobre vós o meu jugo. Porque nós muitas das vezes, irmão, nós nos sobrecarregamos de muitas coisas que não é o Senhor que nos deu para carregar. E nós nos afligimos. Nós antecipamos muitas coisas também, sabe, irmãos? E nós pegamos com as nossas próprias mãos muitas provas que não foi o Senhor e nem o adversário que colocou, mas foi a nossa ansiedade e às vezes até mesmo a nossa teimosia, um pouco de egoísmo, um pouco de ganância, não é? Então tudo isso leva a gente a tomar determinadas atitudes na vida que, em vez de nos fazer uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, nos leva a ser uma pessoa, muitas das vezes, aflita, preocupada, sem prazer de viver, porque nós, muitas das vezes, também não temos paciência para esperar. Nós queremos que tudo aconteça muito rapidamente. Então, irmãos, tem coisas que demoram, tem coisas que tem que levar paciência, tem que plantar, tem que cultivar e tem que esperar. Nós gostamos muito de mudar a nossa rota. O Senhor traçou uma determinada rota, mas nós, por curiosidade, nós gostamos às vezes de sair fora da rota que o Senhor traçou na nossa vida. Quando é o Senhor que nos manda sair, aquilo nos traz paz e nos dá confiança. Quando somos nós que buscamos, nós às vezes procuramos uma estrada totalmente desfavorável e nós nos complicamos. O Senhor está mandando a sua palavra. Ele sabe o que cada um de nós viemos aqui fazer. Nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus e às vezes viemos aqui também preocupados e sobrecarregados. E às vezes nós falamos assim: Senhor, manda a sua palavra, fala comigo o que eu tenho que fazer. Estou meio assim, atribulado, meio aflito, porque não vejo uma saída. Não vejo uma saída. A verdade é que muitos que aqui estão, às vezes estão nessa situação pela própria teimosia e pela própria falta de luz. Nós aprendemos de muitas formas e maneiras, irmãos.
Nós aprendemos de muitas formas e maneiras. Nós aprendemos com paciência, aguardando e esperando. E aprendemos também por teimosia, fazendo e desagradando. Então a gente aprende de muitas maneiras. E o Senhor nos ensina de muitas maneiras. E o Senhor tem paciência. E o Senhor, às vezes, aparece na nossa vida, irmãos, por grande misericórdia. Não é? E acontece, irmãos, que nós todos, muitas das vezes, não aprendemos a lição. Nós recaímos nas mesmas falhas, passa o tempo e a gente esquece. Porque a gente esquece também rápido e facilmente. E aqui, o Senhor Jesus, ele estava falando com aquela multidão sobre o seu jugo, sobre o seu peso, sobre a sua doutrina, que não era pesado. E daria para, de uma forma muito prazerosa, servir ao Senhor sem aflição, sem combatimento. Mesmo entre nós mesmos, falando entre nós mesmos agora aqui, veja só, somos nós mesmos que muitas vezes arrumamos uma intrigazinha, falamos desse, falamos daquele, não é verdade? Nós mesmos conseguimos nos desajustar e nos fazemos algo que nos traz um desarranjo, um desentendimento. Não é o Senhor que coloca. Os irmãos acham que é o Senhor que coloca no nosso caminho algo para nós entrarmos em algum atrito, em alguma discussão. Não é. É o nosso gênio, não é verdade? E nós estamos aqui, cada um tem um gênio. Cada um tem um gênio. E não adianta eu querer mudar o do irmão e o irmão querer mudar o meu. Mas aqui está a palavra. A palavra tem poder. A palavra tem poder de mudar o nosso gênio. Glória ao nome de Deus, não é verdade? Mudar o nosso gênio, que às vezes é difícil. É difícil. E nós não temos muita força de reter muitas coisas que nos vêm, então nós colocamos para fora. E no muito falar e no colocar para fora, a gente fica, às vezes, não é que é irado, mas a gente quer ver justiça e quer ver a obra feita, então a gente acha que tem que falar. E aquilo causa um desarranjo, e causa um peso, e nos causa aflição. E aqui o Senhor falando do seu jugo, desde que a pessoa é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, não é verdade? Não é uma pessoa que quer grandes posições, não luta, ele busca um bem-estar, uma condição de vida favorável para viver os seus anos de vida aqui na Terra. Não é isto? É de uma condição prazerosa, em paz. A vida vai se tornando não tão pesada. E a gente não traz muitos problemas para dentro de casa, e nem mesmo para conviver junto com a Irmandade na obra de Deus. Tudo é prazeroso. Cantar é maravilhoso, tocar, louvar a Deus, ouvir os testemunhos, servir a Deus, tudo é fácil. Mas quando nós temos que fazer por algum sentimento nosso de querer ser, aparecer, não é isso? Se torna pesado. Quando nós queremos mostrar algum resultado, se torna uma coisa que nos causa peso e nós levamos a ter compromisso. E aqui veio alguém buscando, Senhor, eu preciso buscar o resultado nisto. E você fica totalmente focado nisso. Você não vê que você fica sobrecarregado, fica estressado, fica atribulado, perde a paz. Viva o dia de hoje. Vive em paz. O que tem que ser, será. O que tem que ser, será. Não sejamos, bendito é o nome santo do Senhor, nós mesmos que nos sobrecarregamos de alguma coisa que nos traz peso, que nos traz aflição. A melhor coisa que tem é chegar na congregação, sentar. Eu reparo muitos irmãos, me perdoem.
eu reparo muito. Mas nós somos muito brasileiros, louvado seja Deus. Nós gostamos de chegar bem no último minuto, não é isto? Se o culto começar às 7h30, pode ter certeza, nós vamos chegar às 7h29, não é isto? E se o culto começar às 8, nós vamos chegar às 7h59, porque nós somos assim. Mas os irmãos abrem a porta do portão da congregação, se é 7h30, 6h30, está aberto. Ninguém tem paciência de chegar um pouquinho mais cedo, ficar sentado, quietinho, esperar que a irmã vai tocar a meia hora. Nós não temos paciência, não é isso? Então um conversa aqui, outro ali, vai buscar um problema. Mas, irmãos, lá fora no mundo tem pessoas que pagam, eles pagam para ir num determinado retiro. E agora vai chegar essas festas carnavalescas. Então tem muitos lugares que as pessoas fazem um retiro. Eles vão lá num determinado lugar, que tem uma bela paisagem, tem uma determinada lagoa, não é isto? Vão lá para se descansar, sair do estresse deste carnaval. Eu estava lendo aqui esta mensagem dada pelo Ministério para nos afastarmos das festas carnavalescas. Não é isso? Eu estava lendo. Mas eu não tenho muito como me afastar, irmãos. Eu moro no 10º andar da rua Mateus Grou, e é bem ali no cruzamento onde eu moro, é o lugar, é o foco, não diria que é um dos mais focados no carnaval. Mas não tem como. Sábado que vem, talvez, eu vou ter que passar no meio dos blocos todos que estão lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas nós temos sim condição, irmãos, de aproveitar este espaço que é a congregação. Veja, é um belo espaço, não é? Aqui, se você chegar, não digo chegar 6h30, mas chegar 6:50, 5:07, pode ter certeza, desliga o celular, tá bom? Porque com o celular ninguém descansa. Esquece. Senta no banco, em paz, faz uma oração, comece a prestar atenção nos hinos que as irmãs vai tocar da meia hora. Não é isto? Não chegamos afobados, correndo, e aqui nós estamos no lugar que nos proporciona a paz. O Espírito de Deus se faz presente no nosso meio. E o Senhor nos promete, o Senhor nos guarda e nos protege de todos os espíritos maus que ficam lá fora. Então nós sentamos, ficamos em comunhão, meditando. E o Senhor me deu, eu não vou falar o que hoje o Senhor me deu na minha meditação aqui, mas o Senhor me deu uma coisa maravilhosa. Voltei o meu relógio lá para trás, lá para a década de 70, então me vi lá atrás, numa meditação do que fomos, por onde passamos, até onde chegamos. Isto faz bem para a nossa alma, faz bem para a nossa alma. Isso nos alivia, porque isso é de Deus, é um jugo que não é pesado, é leve, nos traz comunhão, nos traz meditação, não é verdade? Dá para ler um passo da palavra? Sim, não, mas fica em comunhão, presta atenção no hino, o Senhor visita o coração, o Senhor vai dar para o irmão, naquela comunhão, do irmão fazer uma oração para a igreja, levantar e vai contar alguma obra. Porque como é que o Senhor revela as coisas para nós? É no meio de um turbilhão? Não, às vezes também. Mas na maior parte das vezes, irmão, é quando nós buscamos um ambiente santo, pouco falamos, pouco conversamos, um pouco mais de meditação, de concentração, não é isto? Como nós estamos agora. Viemos buscar a palavra, e o irmão e a irmã estão aqui.
E, Senhor, a nós que dá a responsabilidade de atender o culto, falamos assim: Senhor, vou na tua casa de oração, não tenho nada, não estudei nada. Vou ficar vendo internet para pregar a palavra? Vou ficar lendo isto, aquilo? Não. Senhor, me revela a palavra. O que é que vai acontecer com as almas que vão chegar lá? O que elas precisam ouvir da tua parte? Eu não conheço a vida de ninguém. Não é isto? Como os irmãos também não conhecem a nossa vida. E o irmão vai dar ao Senhor uma oração. A oração é profética. Na oração dada pelo Espírito de Deus, o Senhor toma o servo de Deus, começa a orar, nem está imaginando, mas através da oração vem a revelação da palavra. O Senhor vai se usar do irmão, vai se usar da irmã, vai levantar um para contar um testemunho, o outro está sentado ali, nem está imaginando, mas na hora que está ouvindo um, o Senhor fala: conta o teu também, glória ao nome santo do Senhor. É uma formação, um quebra-cabeça. O culto é um quebra-cabeça. E hoje nós temos quebra-cabeças de 10 mil peças, 15 mil peças, não é isto? Tinha a nossa irmã que congregava aqui, ela morava ali na Lapa e depois morou lá em Itapecerica. Um dia, congregando em Itapecerica, ela faleceu. Meus irmãos daqui também conheceram. E ela levou para lá, depois do culto de Itapecerica, nós fomos na casa dela. Aí ela mostrou: irmão Edson, eu estou montando um quebra-cabeça. Tinha uma mesa muito imensa e ela estava montando uma paisagem, um grande quebra-cabeça. Dá trabalho? Dá. O culto também é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Se no culto nós estivermos na guia do Espírito de Deus, o Senhor vai fazendo assim com cada um de nós. Pega esta pecinha, coloca ali. Então é um hino que é chamado pelo Espírito de Deus. A organista dá a introdução, o Senhor visita o nosso coração. Não é isso? Depois vem mais outra pecinha, outro hino. Depois vem a oração. E vai montando este quebra-cabeça. E nós que estamos atendendo e nesta parte dando esta participação junto com todos, porque o culto não é só de quem está aqui na frente pregando, irmãos. O culto é todos nós. O culto é todos nós na participação. Um glória que o irmão dá aí, um hino que o irmão chama na comunhão de Deus, é uma peça desse quebra-cabeça que vai se formando. Glória ao nome santo do Senhor. E quando vai chegando na palavra, o Senhor vai nos encaminhando. E vai mostrando a necessidade, porque é assim, irmãos, pelo sentimento que o Senhor dá na oração do servo de Deus, a gente já percebe qual é a necessidade da igreja, glória ao nome de Deus, e tudo se torna muito leve, muito fácil. Não fica um culto pesado, não fica um culto cansativo, não fica um culto aborrecível, porque o Senhor quer fazer deste lugar, bendito é o nome santo, Senhor, não o templo do Espírito Santo, que são as quatro paredes, mas a quem aqui chegar, sentir a presença de Deus, para que possa sair. Hoje entrei pesado dentro da congregação, mas estou saindo leve como uma pena, bendito é o nome de Deus, porque o Senhor falou com a minha alma, fez sentir a sua presença, tocou na minha necessidade. Vim carregado de muitos pensamentos, vim pesado, não consegui nem fazer a primeira oração. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas se você crê nesta palavra, você vai sair leve, porque o jugo do nosso Deus é muito suave e leve. Não venha carregado de culpas. Estou culpado aqui, culpado ali. Deixa tudo para lá. Você não tem culpa de nada. O que aconteceu foi permissão minha na tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. O que não aconteceu também é permissão minha na tua vida. Continua me servindo, porque a tua carreira não terminou. Bendito é o nome santo do Senhor. E não nos sobrecarregamos com aquilo que o Senhor não quer colocar nas nossas costas. Porque tem pessoas que é assim. Ele acha: vou pegar isto para ajudar, vou pegar aquilo mais para dar esta contribuição. Muito bom. Mas o Senhor mandou.
O Senhor te mandou fazer, mas eu tenho obrigação. Não, uma coisa é obrigação quando o Senhor nos manda, mas quando o Senhor não nos manda, irmão, nós estamos livres para fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque o Senhor quer que todos nós trabalhemos nesta obra, mas de uma forma que não seja pesado a ninguém, uma contribuição espontânea da alma e do coração, com prazer e com alegria. Bendito é o nome santo de Deus. Viestes amarrado e preso, mas eu vou te soltar para me servir com alegria e com muita luz também, para não se embaraçarmos com muitas coisas. Eu estou vendo irmãos daqui que é lá do Real Parque, né? E o Senhor deu uma palavra lá no Real Parque para mim, na minha boca mesmo, porque era um domingo e eu estava meio preocupado que no dia de segunda-feira eu tinha que preencher lá na empresa, porque a empresa, quando a empresa é multinacional, irmãos, é cheia de tanta coisa. Bem, tudo bem, que às vezes até nos engessa. Tem curso toda hora, né? Que produzir mesmo a gente acaba nem produzindo muito. Então, eu já estava lá no Real Parque, não sei se o irmão que está aqui se lembra, o Senhor me deu na palavra, que eu estava meio preocupado, que segunda-feira eu tinha que preencher um formulário, como eu fui, meu procedimento, quais foram as minhas metas que eu atingi no ano de 2025 e qual era a minha meta de 2026. Minha meta de 2026, em 2026, dia 30/1 de 2026, o irmão Walter me deu parabéns, fiz 75 anos, irmãos, minha meta, 75 anos na empresa. Difícil de escrever, né, irmão Walter? Escrever o que eu vou escrever? Quero ser diretor? Jamais. Quero ser chefe? Muito menos. Difícil, né? Escrever o quê? Qual é a minha contribuição? Mas, antes de vir para cá, eu estava orando ao Senhor, e para atender o culto, aí eu falei, Senhor, eu escrevi lá minhas metas profissionais, e o meu superior me deu um aval, quanto à minha contribuição durante estes anos todos. E eu estava orando, eu estava agora orando e falei para o Senhor, a minha meta mesmo agora, nesta idade que eu estou, não estou mais focado em, se Deus der, não sei, comprar isto, mais aquilo, não sei. Desde que eu tenho um bom sapato para andar, já está muito bom, não é verdade? A gente fica vendo tanta coisa, mas não tenho muito mais. Mas minha meta agora, Senhor, minha meta, por quê? 75 anos, se eu viver 100, falta só 25%, se viver 100, mas não falta tudo isso, vai faltar bem menos, não vou chegar lá, não é? Então, já estou quase vendo. Minha esposa não gosta que eu falo isso, mas a verdade é essa, irmão. Nós vamos chegar nessa faixa, temos que cruzar essa faixa. Minha meta é esta, Senhor. Eu quero que Tu me faças sentir a necessidade da alma do Teu povo, Clamanaia, para que o Senhor possa colocar na minha boca a palavra da vida, que sustenta, que alimenta, que edifica, que consagra, que ilumina o Teu povo. Esse é o meu objetivo final, Senhor. Quantas coisas, Salamanaia, desta vida, falando com uma engenheira, sexta-feira, foi meu aniversário, ela veio me dar parabéns, ela é uma japonesa, uma pessoa muito fina.
É um trato muito fino. Mascano, queria te dar os parabéns. Aí, o senhor deu de falar para ela. Hoje de manhã, falei para ela, o senhor deu a graça de levantar e agradecer a Deus. Pelos esses anos que o senhor me deu de viver, posso falar para os irmãos, não sei o que vai acontecer amanhã. 75 anos. Eu nunca precisei, falei para ela, nunca precisei ficar num hospital. Que maravilha! Morando numa cidade como São Paulo, Sanamacantaia, Jesus, nunca precisei engessar um pé, nem uma mão, nenhuma moto me atropelou, nenhum carro me pegou. Cheguei até aqui, falei para ela. Consigo andar. Às vezes dá algumas dores assim, mas muito pouco. Não é verdade? E ela falou, e ela é bem mais nova do que eu, ela deve ter uns 35, uns 40 anos. Ela foi estagiária nossa lá. Ela disse assim, Massicano, às vezes a gente tira 30 dias de férias, 30 dias de férias, e a gente acha que vai descansar. Depois de 3 dias que eu estou aqui dentro, já estou esgotada. Não aguento mais. De tanto trabalho e de tanta cobrança. É difícil. A esses moços que estão aqui, esta nova geração que está aqui, vai ter que clamar muito a Deus, para não viver sob a base de medicação. A maior parte deles tomam medicação para dormir. Graças a Deus, se eu chegar em casa, eu tenho que dormir cedo, por isso que o culto também termina cedo, tá bom? Eu sei que também muitos de vocês gostam de dormir cedo, ninguém é da madrugada, mas se tem também não tem problema, não fique lá com o celular de madrugada, mas dormir cedo e levantar cedo, é deitar e acordar, que bênção, que dádiva que nós alcançamos e recebemos, e aqui nós até aqui chegamos. Qual é a nossa proposta de vida? Qual é o nosso foco de vida? Eu ainda tenho um pequeno objetivo, sabendo que papagaio velho não consegue mais falar. Mas eu preciso aprender um pouco de inglês para falar com meus 2 netos que moram nos Estados Unidos, porque eles começam a falar e eu não entendo. É difícil, até a Hilda está tentando aprender. Não vai, será que vai dar tempo? Não sei. Mas tudo está na mão de Deus. O importante, irmãos, é viver, não muito, também nem pouco, na medida que Deus dá. Não com muito, nem com pouco. Viver alegre. Viver com alegria. Ter prazer de estar em casa, ter a nossa casa, abrir a janela da nossa casa e olhar para ela para fora e dizer: Senhor, graças te dou porque me colocaste um teto para morar, tenho um prato de comida para comer, tenho um trabalho para fazer, glória é o nome santo do Senhor, me ajudaste a chegar até aqui. E eu nunca mais, jamais, nunca pensei ser o que Deus me fez. Nunca estava no meu plano. Nunca. Mas o Senhor, que já traçou o teu plano e já conhece o meu final, bendito é o nome santo do Senhor, Ele nos diz a todos nós pelo conselho da sua palavra, o que Ele traçou, ninguém vai apagar, bendito é o nome de Deus, porque o que o Senhor quer de nós é que possamos chegar no final e possamos dizer: terminei uma jornada, uma passagem pela terra, não devo nada a ninguém, minha mente está limpa, não tenho peso e minha consciência não carrega jugo de peso nenhum, mas o jugo que o Senhor colocou nas minhas costas foi o suficiente para mim transitar nesta vida, terminar os meus dias e aguardar do justo juiz a coroa da vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor na oração, irmão. Amém.
tua tão alta e soberana vocação, na pessoa de teu Filho Jesus Cristo, fizeste-nos crer que Ele é o Salvador do homem, tantos quanto nele crê, e bendito é o teu nome, aguardarão a coroa da vida eterna. Viemos congregar nesta noite, tu sabes que muitos entraram aqui muito pesado, com tantas coisas carregando na mente e na consciência, muito peso, mas nós cremos no poder da tua palavra, que ela tem o poder de nos fazer e transformar, como uma simples pena, que um pequeno sopro se locomove de um lugar para outro. Faça-nos leve diante da tua presença e que não nos sobrecarregamos de pesos extras nenhum, mas que possamos transitar nesta jornada rumo a Sião celestial. Bendito é o teu nome, assim como tu nos chamou para sermos salvos, que nada venha nos atrapalhar. Nos ajudaste nos cantares dos hinos, nas orações, nos santos testemunhos, nos milagres, nas operações. Acrescentaste ano de vida à tua serva, deste condição de transitar os teus filhos para fazer uma boa causa e estudar. Nunca imaginavam de estar neste país ou naquele outro, mas quando tu quer plantar alguém em alguma nação, demônio nenhum arranca dali. Bendito é o teu nome. Assim nós aqui estamos, sabendo que o nosso tempo também é determinado por ti, mas ao encerrarmos esta oração, um pedido só te fazemos: que o período em que ainda tivermos que viver nesta terra possa ser de consagração, dado para te servir, para te amar, estar aos teus pés em constante oração. E se tu quiseres, faça-nos ver na nossa vida e na vida do próximo, com quem convivemos, muitas obras e maravilha, para o teu nome ser glorificado, por tudo e em tudo, por Cristo Jesus, nosso amado Salvador, o Filho do teu amor. Por ele nós queremos te dar graça, louvores e honra, hoje por toda a eternidade. Amém. Alaxana Manaya, grande Deus, Deus seja louvado. Amém. A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o conselho da sua bendita e santa palavra, que permaneça nos nossos corações. Amém.
Santíssimo, irmão. Deixa eu limpar aqui que tá meio sujo. Essa casquinha do microfone. Santo Deus, Jardim Paulista, 31 de janeiro de 2026, último culto do mês, irmãos. Santo Deus, Deus descendo com sua presença, alegrando os nossos corações, irmãos. Este Deus nos surpreende em tudo por tudo, né, irmãos? Santo Deus. Deixamos aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Deus abençoe a todos.